Filipenses capítulo 1, do versículo 9 ao 11, nós lemos assim: E peço isto, que o vosso amor cresça, ande mais, ainda mais e mais, em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até ao dia de Cristo, cheios dos frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Paulo e Timóteo estão aqui escrevendo para os filipenses e acabam de fazer a introdução da sua carta, da sua epístola. Naquela época você começava uma carta se identificando e deixando claro a quem você estava escrevendo. Então eles acabaram de fazer os primeiros 8 versículos, era basicamente isso, e no 9º versículo então é quando ele começa de fato a carta, a epístola. E o primeiro assunto que ele trata é o assunto para a questão do amor, que vosso amor cresça. Está tratando do assunto de amor. Essa palavra cresça é a palavra grega perisseuo. Perisseuo significa literalmente que haja excesso, que haja abundância, que seja transbordante. Então não é apenas ele crescer, é ele crescer ao ponto de transbordar, ele crescer ao ponto de ter excesso de alguma coisa. E Paulo então ele pede, como nós lemos aqui, e peço o quê? Só que aqui ele não está pedindo, é interessante notar isso, ele não está pedindo isso aos filipenses. Ele não está pedindo isso para as pessoas a quem a carta é adereçada. Ele está pedindo a Deus. Como é que nós sabemos disso, pastor? Como é que aqui está dizendo, e peço que? Bom, a palavra peço, que é utilizada aqui, é outra palavra interessante, a palavra grega prosiokomai. A palavra prosiokomai, ela é uma petição ou uma oração a Deus. Você não usaria essa palavra prosiokomai se você fosse, por exemplo, pedir alguém um favor, pedir alguém um copo d'água, pedir alguém... Não, você não usaria essa palavra. Essa palavra é usada especificamente para pedir alguma coisa de forma em oração. Por exemplo, lá em Mateus 6, 9, Jesus, ensinando o modelo da oração que nós conhecemos como o Pai Nosso, diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e assim por diante. Essa palavra, quando vos orareis, é a palavra prosiokomai, é a mesma palavra de peço, que é traduzido lá em Filipenses capítulo 1 e versículo 9. Esse peço é basicamente assim: e eu oro, eu peço a Deus, a minha oração é... Então o pedido dele não é para os crentes em Filipe, a oração a ele é para Deus, em prol dos crentes que estão em Filipe. Então ele ora a Deus para que o amor cresça mais e mais. Ele só pode crescer se Deus dá as condições, e Deus dá as condições para o amor crescer. Ele nos deu salvação, ele nos deu o seu amor, ele nos dá a sua palavra, ele nos dá o Espírito Santo, ou seja, tudo aquilo que é necessário para que o amor cresça mais e mais, Deus já fez. Deus já cumpriu com a parte dele. Mas se o amor pode crescer mais e mais, é indicativo que o amor pode também diminuir mais e mais. Tudo aquilo que cresce pode também diminuir. Se o amor pode crescer, então ele não é fixo, ele é volátil, ele pode crescer, ele também pode diminuir. Então Paulo está orando aqui para Deus, em prol dos filipenses, para que o amor cresça, mas nós temos que fazer também a nossa parte. Por exemplo, Cristo morreu na cruz, Cristo foi o sacrifício, ele veio, sofreu, morreu,
Mas isso não basta para a salvação de alguém. É preciso que nós fazemos a nossa parte, que é o quê? Que é ouvir, crer e receber. Se bastasse Cristo apenas ter vindo, sofrido, padecido e ressuscitado, então estava todo mundo salvo. Se era só isso, está todo mundo salvo. Era só isso da parte de Deus. Agora falta a nossa parte, que é receber, acreditar e receber. Então, para que o amor cresça mais e mais, Deus também já fez tudo. Mas nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que cultivar, nós temos que fazer o que é necessário da nossa parte. E para que nós tenhamos uma apreciação maior do amor, é porque hoje eu quero falar sobre os frutos do amor. Os frutos do amor. Se nós tivermos uma apreciação completa dos frutos do amor, isso vai nos incentivar, isso vai aumentar a prioridade em nossas vidas de cultivar o amor pela qual o apóstolo Paulo está orando a Deus, pedindo para nós. Se nós não tivermos essa apreciação, se nós não temos esse entendimento dos frutos do amor de Deus, o que vai acontecer é que nós não vamos ter incentivo, nós não vamos cultivar e fazer a nossa parte para que o amor cresça mais e mais. Então o amor é importante. O amor é aquilo que lubrifica os nossos relacionamentos, tanto com Deus, também, quanto com a família, e com tudo e com todos em nossa vida. O amor é aquilo que vai energizar e possibilitar. Provérbios 10, versículo 12, a gente lê: o ódio excita contendas, mas o amor cobre todos os pecados. Se nós temos amor, o que vai acontecer é que nós teremos uma facilidade de cobrir, de perdoar. Se nós passamos nossas vidas sem perdoar, e um dos frutos do amor é perdão, nós teremos uma vida muito difícil, trabalhosa. Mas o amor auxilia nisso. 1 Pedro 4, versículo 8. Mas sobretudo tem de ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Esse ardente amor é justamente aquele amor que cresce mais e mais. É aquele amor efervescente. Aquele amor, se você já... Eu vou fazer aqui propaganda. Qual o nome daquela... É uma vitamina C que você coloca na água. Qual o nome? Bem, não vou fazer propaganda aqui gratuita, né? Então, mas você sabe o que eu estou falando, né? Você coloca ali na água e ela faz o quê? Ela enfervesce. E se você não tomar cuidado, ela faz o quê? Ela transborda. É isso que o nosso amor deve ser um amor efervescente. Um amor que cresce mais e mais. É aquele amor que Paulo fala aqui, aquele amor ardente. E isso vai nos ajudar e vai lubrificar todos os relacionamentos em nossas vidas. Então, quero hoje ver algumas vantagens do amor. Eu quero ver os frutos do amor. Então, vamos olhar no versículo 9 de Filipenses 1. O amor aqui, e veja bem, nós não vamos ver todos os benefícios e todos os frutos e todas as coisas que o amor possibilita em nossa vida. Não. Nós vamos selecionar apenas alguns a partir do texto que nós lemos aqui esta noite. Versículo 9, então. E peço isto que o vosso amor cresça ainda mais e mais em ciência e em todo conhecimento. Então, o primeiro fruto do amor é que o amor nos dá a percepção correta. O amor que cresce mais e mais, ele vai possibilitar que nós tenhamos uma percepção, uma visão do mundo, uma visão de vida correta. Olha o que fala ali as palavras usadas: ciência e conhecimento. Essa palavra ciência é a palavra epignosis. Epignosis. Tem a preposição epi, quer dizer em cima ou sobre, e gnosis é conhecimento. Então, quando fala aqui que temos mais e mais em ciência, você tem um conhecimento amplo, é o epignosis.
Você está vendo de um ponto de vantagem. Você está olhando de cima para baixo. Quando você está subindo uma serra, por exemplo, você pode ver aquela vista, você vê muito mais longe se você estivesse no nível do mar. Você tem uma epivisão. Tá? Esse epignosis é justamente ter conhecimento acima, que cobre tudo. A segunda palavra é a palavra conhecimento. Essa palavra conhecimento é a palavra astesis, que essa palavra significa percepção ou discernimento. Então, o que está tratando aqui, ciência e conhecimento, está falando sobre uma percepção, em como você enxerga e interpreta tudo na sua vida. Como você enxerga e interpreta o seu esposo, a sua esposa, a relação com seus filhos, com seu patrão, com funcionários, com irmãos na igreja, com a sociedade. Você vai ter que ter, através do amor, essa percepção, vai ser possibilitada, esse conhecimento, reconhecimento, porque quando nós não enxergamos, quando nós não reconhecemos outras pessoas em nossas vidas, quando nós não temos esse entendimento, conhecimento amplo, uma das coisas que isso vai gerar é uma falta de apreciação pelas pessoas. E isso leva a ingratidão. Você não valoriza o seu esposo e o que ele faz, você não valoriza a sua esposa, você não valoriza os seus filhos, sua família, o seu patrão, você não valoriza nada. Você se torna uma pessoa amarga, uma pessoa ingrata, uma pessoa de coração duro, e não só você não entende o que as pessoas fazem por você, mas você não entende o que você deve fazer para as pessoas. Por quê? Você está com a percepção errada. A sua percepção é assim: o meu umbigo é o centro do meu mundo. Todo mundo tem que me servir e eu me sirvo e está ótimo. Isso é uma falta de amor. É uma falta de percepção. Isso é egoísmo. E egoísmo é justamente a antítese do amor. Amor, ele se dá. Amor, ele sacrifica. Amor, ele pensa no outro. Falando sobre isso no encontro dos casais, submetendo-vos uns aos outros. Amar é se submeter. Amar é colocar o outro acima na preferência das coisas. Amor é você se colocar em segundo lugar. Isso é submeter, isso é amor. E para isso nós precisamos ter a percepção, a perspectiva correta. E o que vai nos levar a termos a percepção correta é o amor. É o amor. E peço isto, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo conhecimento. Quando o amor cresce mais e mais, haverá ciência e conhecimento. E quando o amor não cresce mais e mais, essas coisas estarão ausentes. Tá? E continua essa percepção correta, essa percepção completa. Tá? Epignosis quer dizer que você está com um conhecimento acima, você está vendo aqui, está vendo tudo. Quando você está no avião, lá em cima, você olha assim, você vê tudo. Você vê tudo subindo, descendo para o sul, dependendo se você está subindo, descendo, e qual lado do avião que você está olhando. Você pode observar, por exemplo, todo o litoral. Você vê, você passa por Aracaju. Uma dica: quando você está voando do Rio ou São Paulo para Maceió, quando você começa a descer, o avião começa a diminuir, você está em cima de Aracaju. Pode olhar, você vai ver a praia de Atalaia, você vai ver os rios, você vai ver tudo ali. Você tem uma percepção completa, muito melhor que a pessoa que está morando na cobertura mais alta de Aracaju. Por quê? Você está muito mais epi do que ele. Então, quando você tem esse conhecimento, esse reconhecimento mais amplo gerado pelo amor, além dos nossos relacionamentos, nós vamos ter um entendimento. E o versículo 10 fala: para quê? Então veja bem, ele fala sobre o epignosis, fala sobre as teses, que é a ciência e o conhecimento, e no versículo 10, logo em seguida, ele fala: para que aproveis o quê? As coisas excelentes. Como é que você vai aprovar as coisas excelentes se sua visão, se sua epignosis não é epignosis, é aqui embaixo gnosis? A sua percepção é incorreta, você não vai aprovar as coisas excelentes para que sejais sinceros. Então veja bem,
Para quê? O primeiro, para quê? Aproveis as coisas excelentes. O segundo, para quê? Para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo. Então, quando nós temos a percepção correta, o que acontece é que nós vamos aprovar as coisas excelentes. Nós vamos ficar sem escândalo algum até o dia de Cristo. Então, o amor nos dá a percepção correta e completa do que Deus quer fazer e está fazendo em nossas vidas. Você vai entender o porquê os desafios, dificuldades. Você vai entender como você deve ou não reagir ou agir. Você vai aprovar as coisas excelentes. Só assim nós iremos aprovar. Essa palavra aprovar significa concordar. Você vai concordar. Você vai entender. Por que você vai entender? Porque você tem um conhecimento e uma ciência que é complementada e amplificada pelo amor. Quando nós olhamos e nós processamos tudo sob a luz do amor que cresce mais e mais, tudo muda. Você enxerga tudo diferente. É por isso que muitas vezes, falando com pessoas perdidas, evangelizando, eles dizem: mas como é que um Deus permite a morte de crianças inocentes? Tanto na Bíblia, quanto em desastres hoje em dia, quanto em doenças que acontecem. Por que um Deus de amor permitiria tal coisa? Enxergue de outro prisma. Enxergue de uma outra epignosis. Infelizmente, a maioria das crianças que crescem, por um motivo ou outro, não vem a conhecer Cristo. Elas vão crescer, viver, morrer, sem conhecer o Evangelho. E vão para onde? Para o inferno. Veja você se você tem um entendimento, uma epignosis derivada do amor. O que Deus está fazendo é um ato de misericórdia. No Velho Testamento ele dizia: quando você invadir a terra prometida, acaba com todo mundo, inclusive as crianças. Ah, que absurdo! Aquelas crianças iam crescer no paganismo, iam morrer no paganismo, iriam para o inferno, como pagãos. Se você está achando difícil engolir, aceitar, concordar ou aprovar isso, examine o seu amor. Qual é melhor? Poupar uma criança para crescer numa situação pagã. Gente, naquela época eles sacrificavam crianças no fogo. Os pagãos faziam isso. E é o que fazem hoje, só que mudou o nome, mas a mesma coisa. Crianças ainda são sacrificadas hoje em dia. Mudou o nome, mudou a capa, mudou a roupa. Mas é a mesma coisa, sacrificando crianças a Moloque. Virou até crime falar contra. É o ponto que chegamos. Então nós vamos aprovar e entender. Eu dei um exemplo extremado, mas nós poderemos entender o que Deus está fazendo. E nós vamos aprovar em nossas vidas. Muitos crentes brigam e relutam com Deus, justamente porque não entendem, não têm esse conhecimento, não têm essa ciência, e eles não aprovam as coisas excelentes, e continua. Para que sejam sinceros, sem escândalos, até o dia de Cristo. Esse escândalo aqui é o seguinte: eles não serão escandalizados. O exemplo que eu dei agora, possivelmente pode escandalizar muita gente. O pastor falou que é uma coisa boa matar criancinhas. Eu não estou dizendo que uma coisa boa sai por aí matando criancinhas. Não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou dizendo é que dentro do conhecimento do amor de Deus, você acha que Deus tem prazer nisso? Não tem, mas é um ato de amor, porque essas crianças irão diretamente para o céu. Eu não estou defendendo infanticídio, não é isso.
Mas nós poderíamos, tem muita gente que fica escandalizado com isso, eles relutam Deus. Mais uma vez, eu dei um exemplo extremo. Mas em muitas outras coisas, quando nós não temos o amor crescente, nós não temos a ciência e o conhecimento, nós não vamos ser sinceros, nós não vamos aprovar as coisas excelentes, nós teremos escândalos. Nós vamos nos escandalizar e nós vamos escandalizar outros também. Faltou o quê? Faltou amor. Porque o fruto do amor é uma percepção completa, correta do que Deus está fazendo na sua vida e no mundo hoje. O amor. Nós temos que entender através dos olhos do amor, para que tenhamos uma percepção, um entendimento correto e completo. Inclusive, a percepção correta de seguir Deus e a vontade de Deus. Tem muita gente que não quer seguir Deus, tem muita gente que não quer nem ser salvo. Porque o amor, não, eu quero fazer o que eu quero fazer. Eu não quero deixar de lado o que eu quero, o que eu gosto, o que eu concordo, o que eu aprovo. Tem gente que não quer ser salvo. Você falou com as pessoas, falamos ontem, eu e o irmão Messias, conversando com uma jovem. Eu não sei se ela era salva ou não, no final da conversa, talvez sim, talvez não ficou muito claro, ou não ficou muito obscuro, mas enfim, ela falou, não, ela insistia numa tecla, tem coisas que eu preciso deixar de fazer. Tem coisas que eu preciso, mesmo não precisando deixar de fazer nada. Tem gente que pensa, não, se eu for para Deus, Ele vai me forçar a deixar certas coisas. Deus não vai forçar você a deixar nada, você deve escolher deixar certas coisas. Deus não exige nada para lhe salvar. Mas para ter um relacionamento com Ele, certas coisas vão ter que ser corrigidas. Não tem nada a ver com salvação. Mas tem gente que não quer seguir Deus, tem gente que não quer nem saber de salvação, porque o amor que eles têm é um amor errado, é um amor que está virado para eles. Eles se amam ao ponto de excluir tudo e todos da vida deles. Vamos para o versículo seguinte, Filipenses 1, versículo 10. Nós vimos que o amor dá uma percepção correta e o amor nos guarda, nos protege de ofender aos outros. Nós lemos ali, para que aproveite as coisas excelentes, para que sejam sinceros, sem escândalo algum. Mais uma vez, sem escândalo algum. Por que não falou só sem escândalo? Por que sem escândalo algum? Porque aqui está se referindo tanto ao escândalo interno de eu me escandalizar, quanto a eu escandalizar as pessoas. E, infelizmente, há um grande número de crentes que escandalizam os que não são crentes, escandalizam o mundo. É interessante notar que a palavra escândalo aqui é a palavra aproskoptos. Aproskoptos significa sem ofensa. É interessante notar, porque a palavra normalmente traduzida como escândalo é a palavra armadilha, é o grego skandalon, mas aqui onde fala escândalo, não é a tradução de escandalon, porque normalmente escândalo é a tradução, quase uma transliteração de escandalon, escândalo, escândalon, escândalo, escândalo. Aqui, escândalo não é escândalo. Aqui, escândalo é a palavra aproskoptos. E a palavra aproskoptos, por exemplo, a gente encontra ela usada em Atos 24, no versículo 16, onde diz assim: e por isto procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Pois bem, essa consciência sem ofensa, essa palavra sem ofensa é a palavra aproskoptos. Sem ofensa é a mesma palavra que é traduzida lá em Filipenses 1,10 como escândalo. Então aqui, quando está falando do escândalo, é sem ofensa alguma. Ou seja, sem ofensa para você mesmo, você não vai se ofender com as coisas que você não compreende, porque não tem um amor que nos dá uma epignosis, as teses, um conhecimento amplo, mas você também não vai ofender os outros. E muitas vezes nós temos a capacidade de ofender os outros. Inclusive, logo antes de usar isso, sem escândalo algum, para que sejais sinceros. Essa palavra sinceros, eu já comentei aqui antes, a palavra grega é eilekrines. Eile, sol, crines, julgar. Sinceros vem de sincera.
Mais uma vez explicando, cera era usada quando havia uma peça de mármore imperfeita, então os negociadores pegavam cera, preenchiam aquelas falhas, poliam e vendiam aquilo como uma peça perfeita, mas quando o sol batia, a cera derretia e era exposta à hipocrisia, à farsa. Isso é o que significa a palavra sincero. Hélios crines, Hélios sol crines, julgamento, julgado pelo sol. Quando nós temos a percepção correta, isso vai causar com que nós sejamos sinceros, sem ofender a nós mesmos, ou causar ofensa aos outros, no sentido de escandalizar, no sentido de chocar, no sentido de, mas eu pensei que você fosse crente, e eu achando que você era da igreja. Como é que hoje é domingo à noite e você não está no culto? Você acha que o seu vizinho, seu amigo, seu pai, sua mãe não percebe não, é? Você está lá na orla vendo as luzes do Natal. Você trocou as luzes do Natal para a luz do mundo, que é Cristo. Você está lá, você não acha... Você é crente? Ah, sou crente. Enche a boca, né? Estufa o peito. Eu sou crente. Ah, você é crente? Está fazendo o que aqui? Não seria hora de você estar na igreja, cultuando o seu Deus? Mas sabe o que é isso? É causar ofensa. É causar escândalo. Ah, porque não é importante para a igreja. Quem acha que não é importante para a igreja não tem um entendimento correto do que é o amor de Deus. Não está raciocinando, pesando, decidindo de forma correta. É falta de quê? É falta de amor. Simples e falta de amor. Mais uma vez, para quem aproveite as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo até o dia de Cristo. Ou seja, hoje, amanhã e até o dia de Cristo. Não é aquele crente que me desviei, eu era da igreja, mas não sou mais. Ah, porque um irmão olhou para mim de lado, é porque não acabou o café, aí eu não vou para aquela igreja mais porque acabou o café, e porque o irmão fulano bebeu todo dia. Sabe o que é isso? É uma falta de percepção, é uma falta de amor. Você está preocupado com você, porque acabou o café. Grande batata acabar o café para você. Não, porque ninguém falou comigo. Você falou com alguém? Não, é porque a mensagem... Sim, teve aqui, eu vi o quê? Eu vi dizer que você é lindo e maravilhoso. Só tem um lindo e maravilhoso. Sou eu, é claro. Mas entenda, gente, a pessoa fica escandalizada, fica ofendida. O que é isso? É uma falta de percepção que nos leva a causar ofensa e escândalo a nós e a outros. Por quê? Falta de amor. Por isso que Paulo fala, peço que cresça mais e mais o vosso amor. Aí tem os paraquês aqui no versículo 10. Então, nós temos que entender que nós podemos causar escândalo, tanto para nós, quanto para outros. Só para clarificar, a palavra escândalo, que é traduzido escândalo, é associado com causar alguém a tropeçar. Enquanto a palavra aposkroptos é causar uma ofensa. E você não quer ser culpado de ofender ninguém. Em nome de Deus. Você não quer essa culpa. Os frutos do amor, primeiro, ele nos dá uma percepção correta, o amor nos guarda de ofender a outros e a nós mesmos. Vamos para Tessalonicenses 3. Tessalonicenses 3 e versículo 12. O amor tem um outro fruto em nossas vidas. E esse é o fruto que o amor, ele avança a nossa santidade. Ele promove e avança a nossa santidade. Olha o que fala no versículo 2. E o Senhor vos aumente e faça crescer em amor. É interessante, é mais ou menos a mesma coisa que Paulo está falando lá em Filipenses 1, 9. E o Senhor vos aumente e faça crescer em amor. Em Filipenses 1, 9 ele fala, e peço, e nós sabemos que esse peço, ele ora. Ele está pedindo a Deus, é o que ele faz aqui.
Tessalonicenses 3,12. E o Senhor vos aumente. Então ele está dizendo que o Senhor vos aumente, tá? E crescer o vosso amor, uns para com os outros e para com todos, como também o fazemos para convosco. Versículo 13, veja só. Para confirmar os vossos corações, segundo para que sejais irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Um texto muito parecido com o versículo 10 de Filipenses 1, que acabamos de ler. Muito parecido. Aqui, no entanto, ele aborda mais a santidade. Ele fala dois paraquês. Para quê? Para confirmar os vossos corações, e o segundo é para que sejais irrepreensíveis em santidade. Então é importante entender que santidade é um processo. Santidade não é um ato. Santidade não é um evento. Santidade é um processo. Ele caminha, ele anda no passo que nós determinamos. Você, nós determinamos se nós vamos crescer em santidade mais rápido ou menos rápido, ou parar, ou regredir. Como nós falamos, o amor pode crescer, ele pode diminuir. Santidade pode ir para frente, rápido ou devagar, pode parar e pode voltar também. É o que a Bíblia chama de desviar. Nós podemos desviar. O que é desviar? É você parar e engatar marcha ré na santidade. Nesse processo que acontece, ou que inicia na nossa salvação e vai até a nossa glorificação, ou no arrebatamento. A gente morrer antes do arrebatamento, nosso corpo vai para o chão, mas ele vai ser ressurgido em um corpo glorificado, e quem estiver vivo e for salvo vai ser glorificado. Então, santificação é o que ocorre entre a justificação, que é a salvação, e a glorificação é quando vamos ser levados para o céu. No meio da justificação e da glorificação, nós temos a santificação, que é esse processo. A justificação é um evento, é um ato, é um instante, é um piscar de olhos, é instantâneo. A glorificação também vai ser. Paulo escreveu que vai ser no abrir e fechar de olhos. A trombeta vai soar e corpo glorificado. Os mortos ressuscitarão, serão glorificados, os vivos serão glorificados, arrebatados. Um evento. Agora, a santificação não é um evento, é um processo. E esse processo vai andar mais ou menos, estagnar ou dar marcha ré, de acordo com o grau que o nosso amor cresce. É o que fala o versículo 11. E o Senhor vos aumente e faça crescer em amor para com os outros. Se meu amor cresce, o que acontece no versículo seguinte? Para quê? Para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade. Então, o crescimento do amor vai também aumentar e avançar a nossa santidade. Pastor, eu sinto que minha santidade está parada, deu marcha ré, não está crescendo como deveria. Sabe qual é o problema? Amor. O amor resolve isso. Uma percepção correta do amor resolve isso. O amor que cresce mais e mais. Então, o amor, menos amor, é estagnação. Se temos a percepção correta e isso nos guarda do mal, então nós só poderemos progredir em santidade. Como nós vemos, se o meu amor cresce e aquilo evita que eu seja uma ofensa para os outros. E como é que eu ofendo? Praticando o mal, fazendo o mal, sendo uma ofensa para os outros e para mim. A santidade não tem como crescer. Então o amor vai tomar conta disso também. E o versículo 11, a gente leu Filipenses 1, 9 a 11, e o versículo 11 trata disso. O versículo 11 diz o quê? Cheios dos frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus Pai. Então quando nós temos amor, nós temos também o quê? Frutos de justiça. E frutos de justiça é justamente subproduto da santidade, da progressão e do avanço da santidade. A nossa santidade pode ser medida, aferida pelos frutos de justiça ou ausência dos frutos de justiça em nossa vida. Então, veja bem, o amor, os frutos do amor são vários. Ele nos dá uma percepção correta, ele nos guarda do mal,
tanto para conosco quanto para os outros, ele avança a nossa santificação, e por último vamos para Gálatas 5, versículo 13, onde talvez um dos maiores perigos de um amor que não cresce, ou um amor estagnado, ou um amor ausente, é o que nós vamos ver aqui em Gálatas 5,13, que diz o seguinte, Gálatas 5,13, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, marque bem essa palavra liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo quê? Amor. Amor. Quando nós não temos amor, nós não estamos nos servindo. O que é servir? É ser um servo. É querer ser um servo. É servir. Muita gente quer ser servido, mas o amor quer servir. Querer ser servido não é uma evidência de amor. Pelo contrário. Querer servir é uma evidência de amor que cresce mais e mais. Aqui nós temos esse ponto negativo. É que a falta de amor nos leva, resulta em libertinagem. Pastor, que palavra grande é essa? Libertinagem tem vários significados, mas no dicionário, o significado que estamos tendo aqui para essa mensagem é o seguinte, eu vou ler para você. Libertinagem significa insubmissão, indisciplina. Essa palavra libertinagem, você não precisa ser nenhum cientista de foguetes, como diz o ditado, para ver que libertinagem está ligado com liberdade. Liberdade, libertinagem, liberdade, libertinagem. Mas o que tem liberdade a ver com libertinagem? Libertinagem é quando você toma liberdade como sendo algo que vai lhe levar a fazer o que é errado. Exatamente o que o autor de Gálatas aqui está falando no versículo 13 do capítulo 5. Ele fala, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Entendendo, fostes chamados à liberdade. O que existe hoje no mundo cristão, algo muito danoso, muito errado. Nós somos livres em Cristo. Se eu sou livre, eu posso fazer qualquer coisa, porque somos livres em Cristo. A liberdade cristã. Gente, a liberdade cristã, a liberdade que temos em Cristo, é a liberdade do pecado, não liberdade para praticar o pecado. Tem uma grande distinção. E existem muitas igrejas, muitos pastores, muitos movimentos que dizem mais ou menos o seguinte, nós temos liberdade em Cristo, cada um faz o que quer. E Deus está lá assim, ó. Está tudo certo com todo mundo, cada um faz o que quer, que está tudo certo. Sabe o que é isso? É libertinagem. Nós somos livres, mas não devemos usar nossa liberdade, como diz aqui na Bíblia, não dar ocasião à carne. O que dá ocasião à carne? Não dê chance, não dê perna, não dê vazão, não siga, não alimente, não pratique as obras da carne. Ah, mas nós somos livres. Isso não é liberdade. Isso é escravidão ao pecado, sendo camuflado por libertinagem. O crente é livre, o crente pode fazer isso, pode fazer aquilo, não há nada proibido para o crente. Isso é legalismo. Gente, legalismo é quando você coloca alguma coisa como condição para a salvação. Isso é legalismo. Agora, hoje em dia, tudo que você mostra na Bíblia, que Deus fala de como devemos viver, proceder, lidar com os outros e tratar, é legalismo, tudo virou legalismo. Uma palavra muito mal entendida, muito mal aplicada e muito conveniente para os adeptos da libertinagem, dessa insubmissão, essa desobediência. É uma desculpa para dar vazão à carne. E aqui fala, não dar ocasião à carne. A gente acha, isso é coisa nova?
Não, porque isso foi escrito lá mais de 2.000 anos atrás. Já haviam crentes naquela época que estavam dando ocasião à carne por acreditar que eles tinham liberdade em Cristo para fazer o que bem quisessem. Liberdade do pecado, não liberdade para o pecado, do pecado. Quando o crente peca, quando o crente decide viver em libertinagem, em rebelião e submissão a Deus, ele faz uma escolha. Ele escolhe. Não, eu não vou. Diferente do perdido, ele age porque é o jeito, ele não tem uma outra natureza, ele não tem um espírito vivificado, ele não tem como. Ele não entende as coisas do espírito, como Paulo escreveu, que o homem natural não compreende, não aprecia as coisas do espírito, porque são coisas espirituais que são discernidas espiritualmente. Então, o homem perdido, o homem natural, ele só tem uma natureza. O crente não, o crente tem duas naturezas, e quando ele escolhe e decide, ele está usando a liberdade do pecado para dar ocasião à carne, para viver no pecado. Só que tem um problema. Eu e você podemos nos convencer e justificar o que a gente quiser, mas o resultado, o salário do pecado é a morte. Sempre foi, sempre será. Em última instância é a morte física, mas existem um monte de outros tipos de morte. Tem a morte dos seus relacionamentos, tem a morte da sua paz, tem a morte do seu andar, do seu caminhar com Deus, tem a morte das suas orações respondidas, tem a morte, tem um monte de morte aí. Eu posso passar o dia inteiro aqui falando os tipos de morte que tem. Mas o pecado sempre traz a morte. Sempre traz um preço. E esse preço é mais caro do que você queria pagar, vai levar você mais longe do que você queria ir e vai lhe deter muito mais tempo do que você queria ficar. Sempre. Ah, mas é minha liberdade em Cristo. A sua liberdade em Cristo é ser liberto do pecado e do poder do pecado, e não liberdade para você voltar para a pocilga do pecado e viver no pecado e ser escravizado pelo pecado, porque você pode. Amor cresce e diminui, santidade cresce e diminui. E uma santidade diminuída, estagnada, de marcha ré, vai levar você e eu para a libertinagem, onde nós vamos justificar as coisas mais sórdidas e escandalosas e abomináveis sob a desculpa de liberdade cristã. Isso vai destruir a sua vida aos pouquinhos. Seria muito bom se o pecado fosse assim: pecou, tomou. Não. O engano do pecado é que ele é lento. Demorou mais de 100 anos para construir a arca. Ninguém ligou, mangaram de Noé, até que o dia que a porta fechou e a chuva caiu e a água subiu. Aí ninguém estava rindo mais. O salário do pecado é a morte. Não vamos usar a nossa liberdade cristã. Como identificar crentes ou igrejas em libertinagem? Não é muito difícil. É quando parecem com o mundo e são confundidos com o mundo. Você bate o olho assim naquela igreja, você passa na frente do culto e você não sabe se é um culto, se é um boate, se é um show, se é um bar, você não sabe o que é aquilo. Você vê alguém se portando na rua, no trabalho, na escola, na faculdade, e você olha assim e fala: rapaz, é crente? Mas não sei. Falou que é, né? Mas não parece muito não. É quando pecados são aceitos como se fossem normais e são aceitos como se fossem perfeitamente tranquilex. Sabe o que é isso? Libertinagem. Falta de amor. Quando a palavra de Deus é ignorada e desrespeitada. Mas a Bíblia está dizendo: que Bíblia? Isso daí foi escrito há tanto tempo atrás. E o melhor é essa: e foi escrito por homens. Sabe o que é isso? Libertinagem. Pior é quando nós temos... Eu entendo alguém perdido ter essa visão.
Eu entendo alguém perdido, desrespeitar a palavra de Deus, mas um crente, um salvo, o que se diz salvo, acontece. É quando a sã doutrina é repudiada e odiada e abandonada. Mas o que sã doutrina? Olha, mas pastor, a Bíblia tem milhares de anos. Eu sei. E Deus tem muito mais. E Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. A sã doutrina não muda, gente. Não muda. Não muda. Eu entendo que os tempos mudam, a cultura muda, mas não muda. Uma coisa que nós mudamos, certa mudança não tem problema. Por exemplo, a igreja primitiva não tinha um lugar específico, uma placa na frente, não era assim confortável, reunia-se nos cemitérios, nas cavernas, nos campos, nas florestas, nos bosques, nos brejos. Por quê? Perseguição. Hoje não tem perseguição e nós podemos se dar o luxo de ter lugar para se reunir, lugar para sentar, ar-condicionado, sistema de som. Eita, que maravilha! Tem café depois do culto, a gente sai daqui, podemos sair cabeça erguida, não tem que sair escondido, fugindo, porque estão atrás da gente para prender e matar. Isso mudou, ainda bem, e mudou então aqui a nossa congregação. Não há nada de errado com isso, mas tem coisa que não muda. Tem coisa que não deve, não pode mudar. Falsos profetas e mestres são idolatrados. Sabe o que é isso? Libertinagem. Aliás, bom, profeta não tem mais, tá? Mas nenhum pastor, mestre, que seja, não é falso. Mas ninguém deve ser idolatrado. Ninguém. Eu, pastor Roberto, não devo ser idolatrado. Se eu estiver em erro, eu estou em erro. Essa conversa de, não, feliz o ungido do Senhor. Sabe o que é isso? É libertinagem. É desculpa de falsos profetas que querem, de alguma forma, se blindar contra os seus absurdos e dizer, eu sou o ungido do Senhor, ninguém pode falar contra mim. Se eu estou cometendo, venha cometer algum erro, vocês têm o direito e a obrigação de chegar para mim e falar, pastor, vem cá, me explica isso aqui. Vocês têm o direito e a obrigação. Seria omisso da sua parte me idolatrar. Não, é porque é o pastor. A gente não pode perguntar, não pode apontar, não pode falar. Longe esse pensamento desta igreja. Longe. E qualquer igreja que se preze, longe. Se você conhece ou sabe de uma igreja onde você não pode questionar, perguntar, e o pastor prestar contas da vida e do que ele ensina, o que ele pratica, corra. Libertinagem, falta de amor. Não, o pastor falou, o pastor é intocável. Crentes, quando os crentes estão confortáveis e à vontade ao redor do pecado. Quando o pecado não mais os ofende, o pecado não mais os choca. Estão tão aclimatizados, acondicionados com o pecado que sabe o que é isso? É dar ocasião à carne. É enxergar a liberdade cristã do modo errado. O texto que vamos ler abaixo, que eu vou ler aqui abaixo, Mateus 24, versículo 10. Antes de ler, já vou dizendo que esse texto aqui, ele está se referindo, especificamente e você pode ler ao redor e ver o contexto, e você vai ficar bem claro, fazer uma leitura honesta, sincera, tá? Mas Mateus 24, versículo 10, está tratando especificamente do período pós-tribulação, o período depois do arrebatamento, durante a tribulação, especificamente com o povo judeu. Tá? Então, não é conosco que nós não vamos estar aqui nesse período pós-arrebatamento. Período de tribulação, nós não vamos estar aqui. Então, está falando da gente. Não está falando das outras pessoas, dos gentios que estarão atravessando a tribulação, é especificamente para o judeu. Porém,
O princípio aplica-se. Mateus 24, 10. Neste tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Só uma palavrinha aí sobre o versículo 13, aquele que perseverar até o fim. E tem muita igreja que fala, tem que perseverar até o fim. Por quê? Porque a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Logo, se você não perseverar até o fim, você não será salvo. Só que o contexto está errado. Como eu disse, o contexto é para o povo judeu no arrebatamento, depois do arrebatamento, na tribulação. Não está falando para ninguém hoje. Esse perseverar está falando ao povo judeu ser salvo da perseguição do anticristo. Por exemplo, o comando para o judeu é: fuja! Fuja! Vá para as colinas! Fuja! Está em casa? Não, corra! Por quê? Perseguição está vindo. O anticristo e suas forças estão vindo. Fuja! Corra! Quem não acreditar não vai ser salvo, vai ser preso, vai ser morto. É nesse contexto que fala: o que perseverar até o fim, o que obedecer até o fim, o que seguir a palavra até o fim, será salvo. Não tem nada a ver com salvação da gente hoje, aqui agora. Ah, não, mas a Bíblia está dizendo. Clássico exemplo de um texto fora do contexto. E que tem de gente por aí que fala que tem que perseverar até o fim, baseado nesse texto, fora do contexto, é triste, é lamentável. Mas, sim, pastor, mas e daí? Para que você leu isso? Eu li isso para apontar o versículo 12. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A libertinagem, essa insubmissão, essa vazão à carne vai aumentar o quê? A iniquidade. E com o aumento da iniquidade, o que esfria? O amor. O oposto é verdade. Quando o amor cresce mais e mais, quando o amor é efervescente, quando nós temos uma percepção do amor, quando nosso amor nos leva a não causar ofensa ou escândalo a nós ou aos outros, quando o amor cumpre o seu papel, a iniquidade vai o quê? Vai diminuir. Este mundo está cada vez mais iníquo, porque está cada vez mais sem amor. Está todo mundo vivendo, decidindo, legislando em causa própria, que é o oposto de amor. E quando o amor diminui, a iniquidade aumenta. Então, o fruto do amor é que ele corta a libertinagem, ele corta a iniquidade e diminui na nossa vida, na nossa sociedade, no nosso mundo, na nossa casa. Amor faz isso. Amor pode mudar, transformar este mundo, mas mais importante, o amor pode mudar, transformar a sua casa, a sua família, a sua vida. Se o amor crescer mais e mais. Se ele diminuir, é o oposto. Então, entendendo a importância, compreendendo os frutos do amor, a gente entende porque Paulo várias vezes orava e pedia a Deus que o vosso amor cresça mais e mais. Por quê? Porque o amor é a solução para tudo. Parece algo simplístico, até romântico, mas o amor é a solução para tudo. Quando nós temos o amor, agora não é amor que o mundo tem, não é amor flores e bombons, não é esse amor que o mundo fala, é o amor ágape, o amor de Deus, o amor que colocou Cristo numa cruz. Esse amor é a solução para os problemas no nosso mundo, nas nossas famílias, nas nossas igrejas, nas nossas vidas, é o amor. E entendendo os frutos do amor, nós podemos entender a oração e o desejo de Paulo para que o amor crescesse e transbordassem em nossas vidas. O crente que não tem esse amor superabundante, transbordante, efervescente, ele vai deixar na sua vida um rastro, uma trilha de fracassos e problemas e sofrimento, para ele e para aqueles ao redor deles. Então vamos nos apegar à palavra de Deus e ao Deus da palavra. E lendo o versículo 10, para terminar, do que Paulo escreveu.
para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até o dia de Cristo, cheios dos frutos de justiça, que são por Cristo Jesus, para a glória e louvor de Deus. Queremos louvar a Deus? Queremos glorificar a Deus? Como se faz isso? Frutos de justiça, que são frutos do amor.